Da primeira série do ensino médio Copelg, Artes. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre arte ritual, magia e decoração. O nascimento da arte, como a arte nasceu para os seres humanos. Então, primeiro que a gente tem que entender o que é uma arte ritual. A palavra arte significa produção de imagens com finalidades religiosas ou culturais. Arte ritual é um ritual que se faz através da religião ou da cultura de um povo. Então, por volta ali de 1940, na França, foram encontradas pinturas rupestres que deixaram os arqueólogos intrigados pela perfeição dessas pinturas, pela observação, pela análise que foi feita, conseguiu-se ver que era um ritual aos deuses, às divindades, enfim. E esses vestígios arqueológicos, eles acabaram ajudando para contar a história de como nossos ancestrais viviam. Então começou lá na França, em 1940, e hoje a gente sabe que no mundo inteiro existe essas manifestações artísticas, esses rituais. Então o homem paleolítico, ele procurava de alguma forma registrar aquilo que não estava a olho nu, aquilo que eles não conseguiam ver. Fosse um sentimento, fosse uma emoção, fosse uma adoração aos deuses. E eles criavam essas conexões com tudo que estava em sua volta. É como se fosse um mundo mágico e sobrenatural. E eles também adaptavam as pinturas aos formatos das rochas, para dar todo aquele relevo, toda aquela impressão. Então era algo muito bem feito, muito bem planejado. Eles utilizavam algumas técnicas para poder executar essas pinturas. A aplicação direta com a mão suja ali de pigmento, de tinta e passar nas pedras, nas rochas. Pincéis feitos de ossos, de bambu, enfim. Gravação na própria rocha, ficar riscando, grosando alguma coisa na rocha para marcar. E eles aplicavam também sumos, sangue ou alguns condimentos na forma similar do que hoje a gente conhece como aplicação em spray. Os materiais que eles utilizavam nessa arte pré-histórica, nessa arte ritual: sumo de plantas, sangue de animais, esfregando colorações de rochas diferentes e até mesmo o carvão. O que eles retratavam nesses desenhos, nessas artes rituais? Cenas cotidianas, de acasalamento, de lutas dos grupos, das pessoas, cenas de caça, de aprisionamento desses animais ou até mesmo de domínio desses animais, alucinógenos, que são figuras abstratas e figuras geométricas, e aqueles alucinógenos, então, muitas vezes, é quando eles comiam algum fruto envenenado, ou eles eram picados por algum animal peçonhento, perigoso, eles ficavam tendo alucinações e acabavam registrando isso que a gente tem agora como pintura rupestre. A arte rupestre no Brasil é bem interessante, porque nós temos dois sítios arqueológicos, dois lugares, Minas Gerais e Piauí, lutando para ver qual deles se destaca mais. Mas o que a gente já sabe é que o maior sítio arqueológico do Brasil, ele é piauiense. Dos 6 maiores sítios arqueológicos, 2 deles estão aqui no Piauí. Então, é a Serra da Capivara e a Serra das Confusões. Essas pinturas que a gente encontra nesses locais são de representações de animais e também de pessoas. São cenas ritualísticas, rituais, e também conseguimos ver algumas inscrições geométricas. Aqui nessas imagens, vocês podem ver que a primeira imagem foi conectada lá na França. Essa primeira imagem mostra uma pintura francesa, uma pintura rupestre francesa. A mão em negativo e as mãos também é da França. As demais imagens a gente conseguiu analisá-las, que existem diferentes tonalidades e diferentes riscos. Então, provavelmente, a hipótese mais assertiva dos historiadores, dos arqueólogos, é que elas foram feitas em tempos diferentes e não na mesma época, pelo mesmo grupo de pessoas. Aqui a gente vê a questão dos animais, do aprisionamento, a questão do grupo coletivo com as mãos, a questão de acasalamento e da própria sexualidade, nessa imagem ali dos 2 menininhos, 2 seres humanos, o símbolo da Serra da Capivara. E aqui muitos arqueólogos acreditam que foram imagens pintadas em períodos diferentes e não no mesmo período, e gerou o nosso símbolo da Serra da Capivara. Nessa outra imagem abaixo a gente vê a coloração diferente, o uso do vermelho e do pigmento branco.
Aqui nessa ponta de rocha a gente consegue ver que eles utilizaram a própria rocha para dar o formato do animal. Há imagens com alucinógenos, imagens de animais e depois alucinógenos também e de mãos humanas. Então há uma sobreposição de informações, que isso nos leva a acreditar que foi acontecendo aos longos dos tempos. E Bom Jesus também tem figuras rupestres, pinturas rupestres. Essas duas imagens aqui do slide foram tiradas por mim em um paredão aqui próximo a Bom Jesus, e aonde a gente consegue perceber, na primeira, que pode ser contagem do tempo ou algo alucinógeno. E na segunda, uma das hipóteses é que são contagem de tempo e provavelmente animais, figuras de animais. Essas duas também é do mesmo paredão, que acaba nos intrigando, tentando entender qual é o significado. Elas ainda não foram estudadas, não foram pesquisadas por arqueólogos, são imagens fresquinhas, vamos dizer assim, encontradas aí nos paredões próximo ao Viana, e que podem sim trazer alguma informação sobre quem passou por aqui lá na pré-história. Cabe agora alguém se identificar e tentar explorar, pesquisar e ir atrás. A música e a dança também são rituais bem interessantes. Como elas são imateriais, a gente não consegue vê-las, apalpá-las, elas são bens imateriais, a gente não consegue ter noção qual foi o primeiro ritmo musical e qual foram os primeiros passos de dança que surgiu na pré-história. O que a gente consegue ter de entendimento é que os primeiros ritmos foram criados através do bater das palmas e bater dos pés e através do eco nas paredes das cavernas. O primeiro instrumento, ou o instrumento musical mais antigo já encontrado por historiadores, é uma flauta feita de osso. E acredita-se então que essa dança, ela surgiu dentro dos rituais religiosos e que essa flauta só vem a comprovar que desde o Paleolítico o homem já se preocupava não só em registrar nas cavernas, mas também em trabalhar com a questão da música e da dança. O Homo sapiens, ele surgiu há mais ou menos 200 mil anos. Só que ele passa a realmente interferir no meio ambiente, no meio em que ele mora, na criação de ferramentas, no desenvolvimento da tecnologia, há mais ou menos 50 mil anos. Então tem um vácuo no tempo de 150 mil anos. Então de 50 mil anos para cá é que a gente consegue fazer esse mapeamento cronológico através dos objetos deixados. O homem na pré-história. No Paleolítico, ele criou a linguagem, os ritos religiosos, a própria arte e diferentes habilidades. Já o homem pré-histórico neolítico, que é aqui da idade da pedra polida, ele criou ferramentas, tecelagem, domínio do fogo, e as pinturas passaram a ser sobre o cotidiano deles. Não mais aquela arte ritualística, mas sim mais do seu dia a dia, do seu cotidiano. Podemos interpretar todos esses objetos, todas essas pinturas pré-históricas? Conseguimos fazer essa interpretação? Não, nem todas têm uma interpretação real. Há uma utilidade prática em algumas e outras talvez a gente não veja essa utilidade. Porque existe muita distorção das formas em busca de uma expressão. E isso vai dar origem ao expressionismo, que é uma vanguarda artística europeia que inicia-se lá no século XX, onde se trabalha com o exagero, das distorções ao extremo, e a regra é tentar fazer mais distorcido possível. Aqui a gente tem uma imagem que é ícone dentro desse expressionismo, que é a imagem O Grito, toda distorcida, toda fora de foco, porém é uma imagem bem realista, que mostra o que se estava vivendo lá na Europa no século XX, todo aquele pânico, todo aquele grupo de incertezas. E buscando essa arte ritualística, a gente tem o grafite atualmente, que são manifestações artísticas que dialogam com o cotidiano das pessoas, com a nossa realidade, que também tentam buscar resgatar nossas memórias, tal qual o homem pré-histórico fazia. Nessa primeira imagem de Eduardo Cobra, a gente está vendo uma explosão de cores, mas aonde ele tenta demonstrar a nossa realidade, a questão do Covid-19. Já a outra imagem é de Derlon, ele é nordestino, e a inspiração do grafite dele é no cordel
e na xilogravura. Na arte pré-colombiana é aquele período antes de Cristóvão Colombo se chegar às Américas. Na arte pré-colombiana já existem muitos mistérios, grandes estruturas monumentais de pedra, fortificações, monólitos, que eram uma espécie de um calendário, grandes templos, esculturas, joias cravadas de ouro e de prata, grandes palácios. Então, isso tudo antes do europeu chegar aqui nas Américas. E dentro desse povo pré-colombiano, a gente vai ver os maias, que colonizaram a região do México. Eles têm construções de templos parecido com as pirâmides do Egito. A prática utilizada para aquela pirâmide não é a mesma, porém são semelhantes. Lá no Egito, as pirâmides eram sarcófagos para enterrar faraós. Aqui no México, os maias utilizavam esses templos, essas pirâmides, para orações, mas o formato deles são parecidos, a arquitetura é parecida. Nos maias também a gente encontra talhas refinadas, que são os monólitos, que a gente viu na imagem anterior. Estatuetas em terracota, que é algo muito difícil de se fazer, de se construir, e a gente encontra da civilização maia. Esculturas em madeira, em pedra, também são nossas obras de arte pré-colombiana. Os incas, que habitaram a região da Cordilheira dos Andes, eles também deixaram como relíquias para nós joias em ouro e prata, a tecelagem, os palácios e as fortificações e as construções bem sólidas, bem feitas, até porque a região dos Andes ela tem problemas de terremotos e essas construções elas resistiram ao tempo, então mostra a solidez, como eles eram bons arquitetos. Já no Peru, nós temos a civilização dos mochicas, onde a gente vê engenhosos aquedutos para armazenar a água. A gente consegue ver templos feitos com mais de 50 milhões de blocos de tijolos. A gente vê uma arte cerâmica muito aprimorada, muito bonita. E também temos a questão da tecelagem. Os astecas, no México também, eles trabalharam a questão arquitetônica muito bem, esculturas em cerâmica e pedras, pinturas em paredes e pinturas em tecido também agora é uma nova modalidade, e a questão da música, o uso dos tambores para compor os rituais, os ritmos musicais. Na arte africana vai se destacar as máscaras, as músicas e as danças. Por que se fazia máscaras lá na arte africana? Ela era ritualística, teatral. Era para algum ritual religioso em forma de teatro que ela seria utilizada. Elas eram feitas em madeira e elas não eram usadas sozinhas. Elas sempre tinham outros adereços para enfeitá-las, para serem utilizadas. Na questão das músicas africanas, a música africana ela tem uma função social. E o instrumento mais utilizado é o instrumento de percussão. Já nas danças, é uma comunicação cultural, eles tentam fazer um resgate, uma conexão com o passado, tem toda aquela carga espiritual, não é apenas dançar por dançar, mas tem toda aquela questão de agradar os espíritos, a sua religiosidade, e ela não é só, não é única, ela é com participação coletiva. Grupos de pessoas, independente da idade, da etnia, ou se é homens ou mulheres, eles participam dessas danças, porque ela tenta pegar aquele resgate com os seus antepassados.